O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moin, moin! Hallo, servus! E daí que a data FIFA? E daí que a data FIFA ainda não acabou? Nós do Chucrute FC não estamos nem aí para isso, porque se tem futebol alemão rolando, a gente fala. E claro que o foco hoje, por conta disso, por conta da data FIFA, é a nossa querida e amada Frauen-Bundesliga e tudo que o futebol feminino alemão traz, né? Como já é de praxe aí, a gente tenta fazer uma vez por mês, ou algo parecido com isso, um podcast para fazer um balanço do que está acontecendo na Frauen-Bundesliga, da própria seleção alemã, né? E nada melhor do que fazer isso hoje, num dia em que aconteceu o jogo mais importante da Frauen-Bundesliga até aqui, o duelo de líderes entre Bayern de Munique e Wolfsburg, já passando spoiler para quem não viu. Bayern de Munique enfiou uma saraivada, fez 4-1 no Wolfsburg, talvez tenha mudado o paradigma aí de que até então era de domínio das Lobas no futebol alemão, né, com seus 4 títulos consecutivos de Bundesliga, de Copa da Alemanha, e o Bayern de Munique vence aí com autoridade, está na liderança. A gente vai falar muito disso aí hoje, mas antes eu, obviamente, vou, em primeiro lugar, agradecer aos nossos parceiros, né, do Fußball BR, do Alemanha FC, agradecer aos nossos padrinhos que tanto nos apoiam. E, claro, ao de primeira, né? Como sempre, aí, quando é podcast de futebol feminino, a gente faz aquele crossover legal com o de primeira, que também tem vários podcasts ao longo dos dias aí sobre o futebol feminino em geral, futebol brasileiro, futebol inglês, né? E aí, quando rola o futebol alemão, o episódio sai nos 2 feeds, tanto aqui no Chucrute FC quanto no de primeira. Você que ainda não conhece o de primeira, vai lá conferir porque vale a pena. E para me acompanhar aí nessa jornada importante do futebol feminino na Alemanha, eu tô com os meus 2 companheiros de sempre. Primeiro lugar aí, o cara que vem lá de Fortaleza, Bruno Bezerra. Como é que estão as coisas aí, Bruno? Oi, Vitor, pessoal do Chucrute FC. A Bruna também já dando spoiler sempre também presente aqui conosco. Tudo tranquilo, e vamos falar um pouquinho aí sobre essa Frauen-Bundesliga que tá muito interessante, uma temporada, não vou dizer atípica, mas uma temporada de certa forma surpreendente até agora em alguns aspectos. Vamos falar um pouquinho aí do que tá rolando aí nos gramados do futebol feminino alemão. Perfeito. E como o Bruno aí já deu spoiler, estamos aqui com ela, a torcedora do Bayern de Munique, que deve estar dando pulos de alegria depois dessa vitória de hoje. Bruna Machado, como é que estão as coisas, Bruna? Aqui tá tudo ótimo, nunca esteve tão bem. Pois é, né? Com essa vitória aí, como é que ficou feliz com essa vitória? Conta aí pra gente. Olha, eu fiquei porque assim, a gente já imaginava pelo retrospecto do Bayern até agora que a gente podia sair com um resultado positivo, mas não com um resultado tão positivo assim, né? Eu tinha postado até um 2-1, no máximo, sei lá, 2-1, 3-1 ou 1-0, aquela vitória assim, boa, mas não muito demais, mas ficou excelente. Ficou excelente. Tá certo. Eu imagino. E vale registrar que estamos gravando aí no domingo, dia de eleição no Brasil. Espero que você tenha votado consciente e que não tenha ajudado a eleger ou reeleger nenhum candidato ligado ao nosso digníssimo presidente. Se você tiver feito isso, você estará no mesmo campo político que eu. Se você não tiver feito isso, eu só tenho a lamentar. Mas enfim, vamos dar início aí a esse giro pelo futebol feminino na Alemanha. Bom, começando então, vamos entrar nos meandros do que foi essa partida aí, essa vitória
por 4-1 do Bayern de Munique sobre o Wolfsburg. Realmente, a Bruna até já falou aí, talvez não tenha sido uma surpresa a vitória do Bayern de Munique em si, mas a maneira como ela se deu é realmente incrível, né? Porque com isso o Bayern de Munique chega a 9 jogos, 9 vitórias, 100% de aproveitamento e um único gol sofrido. Justamente o gol sofrido hoje, numa partida que o time venceu por 4-1 e contra, se não a melhor equipe da Alemanha, no mínimo a segunda melhor, né? Ou a melhor, empatada com o próprio Bayern de Munique. Então é realmente um resultado bastante incrível. E aí eu já jogo a pergunta, Bruno. Vamos começar aí com digamos, o membro aqui do podcast que não tem paixão para um dos dois lados, né? O que você achou aí dessa partida? Foi realmente surpreendente? Ou dava para imaginar que algo nesse sentido fosse acontecer? O Wolfsburg com várias perdas, jogadoras lesionadas, por conta dessas lesões era esperada essa goleada toda? Ou realmente é algo de se tirar o chapéu para o Bayern de Munique? Bem, a Bruna citou muito bem no começo, nessa introdução. Eu acho que ninguém esperava que o Bayern fosse ganhar de uma forma tão fácil. Eu esperava uma vitória, tal, assim como a Bruna, 2-1, 1-0, enfim. Um jogo um pouquinho mais apertado. Mas o Bayern, ele dominou literalmente do início ao fim, né? Eu quero destacar o elenco do Bayern de Munique, que está muito, muito forte, né? Antigamente você não via uma qualidade de jogadoras assim. Saiu uma jogadora, você não tinha o que repor. E o Bayern tá com isso nessa temporada. Então, por exemplo, jogadoras como a Lea Schuller foi reserva hoje. E a Lea Schuller veio para ser titular. A Lea Schuller está se recuperando de lesão. Mas você tem uma jogadora desse calibre no banco, é algo fantástico, né? Você é uma jogadora que pode mudar o jogo, enfim. A própria Linda Dalman também, se eu não me engano, começou como reserva. E isso mostra a força do Bayern para essa temporada, né? A ACI, que para mim até agora vem sendo um dos grandes destaques dessa Freie Bundesliga, a jogadora francesa, jogando muita bola. A Regueirinho também, muito importante lá atrás, e vez ou outra metendo um gol também, muito, muito importante nesse Bayern de Munique. E pelo lado do Wolfsburg, ainda um impacto da saída da Pernille Harder, né? O time não encontrou uma jogadora para assumir essa função de grande, vamos dizer assim, grande nome da equipe. Tem a Fridolina Rolf, chegou a Van der Sanden, a Saevik, mas não são jogadoras com a mesma qualidade da Harder. E o time sentiu bastante isso. E defensivamente hoje foi bem, bem complicado segurar esse ataque do Bayern, né? A última temporada do Stefan Lesch no Wolfsburg, e parece que ele vai ter sérios problemas aí até o final da temporada. A diferença já está, a gordura, vamos dizer assim, do Bayern já está começando a ficar bem, bem interessante, uma diferença de 5 pontos, e o Wolfsburg ainda tem alguns duelos que meio complicadinhos, que pode perder pontos aí, enfim. Tá bem interessante esse começo do Bayern, 27 pontos em 9 partidas, enquanto o Wolfsburg tem 22, né? Perdeu, essa diferença já está de 5 pontos. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Será que o Bayern vai conseguir manter essa invencibilidade até o fim da Bundesliga? É esse o grande desafio das comandadas de Jean Schauer aí para essa temporada. E, Bruna, uma pergunta que eu te faço é a seguinte: você vê esse Bayern de Munique feminino como o time com mais potencial aí dessa história recente das bávaras, né? Porque é o que eu falei, o que a gente viu até agora foi um Wolfsburg dominante no futebol alemão, até agora que eu digo nos últimos 4 anos, e agora parece que o Bayern realmente está assumindo esse protagonismo, né? E diz também assim, o que aconteceu nessa partida de hoje para o Bayern de Munique conseguir vencer dessa maneira tão dominante assim? O que aconteceu, assim? Quais foram os principais destaques individuais também? Queria saber de você aí, como torcedora. Olha, dos 2 títulos da Frauen Bundesliga que o Bayern tem, um foi invicto, se não me engano, na temporada 2014, 2015. Mas mesmo assim,
que eu me lembre, naquela época, a gente não foi tão arrasadora quanto nesse início. Acho que teve alguns empates durante a campanha, acabamos terminando sem derrota, mas não foi assim esse atropelo que a gente está acompanhando agora. Voltando um pouquinho na partida de hoje em si, o Wolfsburg tinha desfalque, mas a gente também tem desfalque. Então, o que deixa essa sensação de empolgor ainda maior é que o Bayern ainda está assim, faltando jogadora. E teve os casos das lesões da Mianovic, da Julia Green e a Deman também, que operou alguma coisa lá que agora eu não lembro. Mas o problema de joelho, a gente está com 2 jogadoras afastadas. Mas no início do campeonato, até a tabela nossa estava um pouco mais tranquila, que a gente pegou até times mais da parte de baixo ali. Então eram jogos que a gente goleou e a Benkhart acabou nem tomando gol, porque muitas vezes teve pouquíssimas finalizações, assim, equipes de nível um pouco abaixo. E eu tava pensando, nossa, a gente tá indo bem e tal, mas imagina quando for o Wolfsburg. Ah, mas se jogar desse jeito contra o Wolfsburg, será que vai dar certo? Nossa, e se a gente perder gol do jeito que tá perdendo, imagina uma partida contra o Wolfsburg, o que pode acontecer? Mas olha, eu acredito que o Jens Scheuer fez uma excelente preparação, porque o Bayern entrou hoje como se fosse final. E no comecinho ali, teve um lance ali a árbitra quase marcou um pênalti ali, a gente quase teve um ataque cardíaco ali no começo, mas acabou não tendo nada. Mas o Bayern foi acalmando os ânimos e foi pressionando, chegou nos 2 gols, foi para o intervalo com essa vantagem. Aí logo no comecinho a gente fez 3-0, ou seja, manteve o ritmo. Um pouquinho depois ali do gol do Wolfsburg, foi num pênalti que dessa vez foi marcado, e a Benkhart acabou tomando o primeiro gol dela na temporada, e eu até falo que não foi culpa dela, ela acertou o canto, e também nessa partida ela foi muito bem, que ela fez pelo menos 3 boas defesas, que eram bolas que estavam indo, finalizações que iam na meta, ou seja, se ela não tivesse defendido, era gol, então o placar poderia ter sido completamente diferente, e no finalzinho ainda teve um gol contra ainda. Olha, foi excelente. Eu acho que agora o Jens Scheuer acertou a mão. Eu acho que o time tá muito unido, tá com, sabe, uma vontade de ser campeão. Eu acho que, sei lá, elas cansaram de ficar em segundo, porque tem potencial de chegar na frente. Então, você ficar contentando muito só com o segundo lugar, tem que parar com isso. E o Bayern foi ao mercado, contratou bem, e a gente já tá começando a colher os frutos já dessa nova mentalidade, desse novo plano. Então, olha, até agora nessas 9 rodadas tá tudo perfeito. A gente não tem nada a reclamar mesmo. Tá sensacional. Acho que realmente, né, essa vitória acho que corrobora com tudo que a Bruna disse, né? Se antes existia a dúvida de que os adversários não estavam no mesmo nível, aí quando você enfrenta o Wolfsburg, você consegue essa goleada, isso acaba dizendo muita coisa. Agora sim, eu lembro que no início da temporada, quando a gente fez até o podcast preview, né, de como a gente achava que iria ser, acho que nós 3 aqui, me corrijam se eu estiver errado, não assassine o português, por favor, Vitor. Me corrijam se eu estiver errado, mas nós apontamos aqui o Wolfsburg como favorito e que o Bayern que deveria ser o principal perseguidor aí das lobas, digamos assim. Dá para dizer que esse favoritismo mudou de lado? Né? Em primeiro lugar com o Wolfsburg, antes tropeçando, se não me engano, acho que com o Freiburg, também me corrijam se eu estiver errado, lá atrás, e agora essa derrota acachapante. Dá para dizer, Bruno, que esse favoritismo mudou de lado e que nesse momento, não só pela matemática, mas até pela maneira que vem se apresentando, o Bayern de Munique é o favorito para ganhar a Frauen-Bundesliga? Bem, a gente já passou por 9 rodadas, né, de 22. Eu diria que, assim, os confrontos diretos vêm decidindo durante, acho que umas 2 ou 3 temporadas, têm sido bem decisivos para essa
o título, né, da Bundesliga, né? Temporada passada o Bayern não perdeu para o Wolfsburg. Nos 2 confrontos diretos foram 2 empates, mas aconteceu algo que não vem acontecendo nessa temporada, que são os tropeços para equipes, vamos dizer assim, menores, né? A gente lembra que temporada passada o Bayern de Munique perdeu para o Hoffenheim, apesar do Hoffenheim estar fazendo uma campanha interessante, até briga por Women's Champions League, né? A gente vai falar mais à frente. Perdeu para o Bayer Leverkusen, que também nessa temporada vai fazer uma campanha diferente do que a gente esperava, que brigaria ali numa zona mais baixa, mas está numa zona intermediária, vamos dizer assim. Então, eu considero que meio que reverteu um pouco isso aí. O Bayern não é que ele seja favorito, mas ele tem mais, vamos dizer assim, a palavra certa é que o Bayern está com mais potencial para ganhar essa Bundesliga por conta desse desempenho, né? Tanto contra equipes menores, tanto nesses jogos diretos, né? Ganhou o primeiro jogo, confronto direto, em tese. Tem o próximo que vai ser realizado só em 2021. Agora é manter o mesmo nível contra as equipes menores, que costumam aprontar um pouquinho, né? Vamos esperar aí se o Bayern vai continuar vencendo equipes que são mais fracas. Mais fracas não, né? Nível inferior, né? Então vamos ver o que é que o Bayern vai. Se o Bayern vai continuar assim, mantendo esse padrão de futebol para aí a gente ter. Mas eu acho que assim, nona rodada a gente tem muita coisa aí para acontecer, mas já dá para ter um pouquinho mais de claridade assim, que o Bayern vai brigar por título nessa temporada. Como a Bruna citou, o time não vai se contentar em ser só vice, em só pegar a vaga para Champions, não. Você concorda, Bruna? Você vê o Bayern agora como um passo à frente, aí um degrau talvez acima do Wolfsburg, diferente do que aconteceu nas últimas temporadas em que a situação era contrária? Olha, agora sim. Apesar que o Wolfsburg tá mais, vamos falar assim, tá mais acostumado, né? Nos últimos anos ganhando, fazendo a dobradinha, né? Mas eu acho que agora, igual eu já tinha comentado ali, gente perguntando para mim, será que o Bayern ganha dessa vez? Olha, pela mentalidade, eu acho que tá começando a criar algo assim mais vencedor, propriamente dito. Quanto aos tropeços, a gente já ganhou do Hoffenheim, que foi contra a equipe que a gente perdeu o ponto na temporada passada e ganhou bem. O Freiburg, que foi a equipe que empatou com o Wolfsburg, até agora foi o que a gente sofreu mais para poder ganhar, mas ganhamos também. Foi o único jogo que foi 1-0 magrinho. O cenário mudou mesmo, não sei se foi devido ao problema de lesão, o Wolfsburg ter perdido peças importantes. Lembrando que o Bayern também perdeu peça importante, né? A gente contratou muito bem, mas a gente perdeu a capitã, a gente perdeu a Leupolz. Mas agora o cenário ele mudou. Só que também não pode ficar pensando só porque ganhou 9 jogos seguidos que já ganhou a taça. O campeonato tem 2 turnos, tem sempre uma parada de inverno em dezembro e tal. Então a gente também não pode sossegar só com isso. Tem que manter, porque as coisas podem mudar no ano que vem. Mas agora eu acho que o Bayern está agindo diferente e eu acho que as outras equipes também vão começar a olhar para o Bayern com outros olhos, né? E claro que o Wolfsburg não deve deixar isso barato também, né? Elas não vão pensar. Quem está acostumado a ganhar todos os anos não vai largar o osso assim tão fácil. Perfeito. Acho que. Eu concordo, né? Acho que essa briga aí entre Bayern e Wolfsburg ainda vai perseguir por alguns anos ainda. Talvez até ambos se revezando aí no domínio. Agora, vamos sair um pouco dessa dualidade aí de quem domina o futebol alemão nessa década, dá para dizer assim, nessa década de 10 aí. E vamos para os outros times, né? Vamos pro que está acontecendo no resto da Bundesliga. E aí eu começo lembrando que dessa vez o terceiro colocado garante vaga na Champions também, garante vaga na fase para eliminar, né? Mais ou menos como acontece no masculino. Vai ter uma fasezinha ali de playoff e aí o terceiro colocado da Bundesliga vai ter vaga nessa fase.
Eu já começo perguntando aí, quem vocês veem como os principais candidatos a essa vaga, né? Só colocando a situação da tabela aqui, né? A gente tem o Turbine Potsdam com 19 pontos, que está ocupando a terceira posição. O Hoffenheim, que foi uma das sensações aí na temporada passada, está nessa briga e tem 16. E com 14 tem o Eintracht Frankfurt e o Bayer Leverkusen. Como é que está essa briga aí? Realmente a tendência é o Potsdam conquistar essa vaga ou dá para algum desses outros três que eu citei conquistar essa terceira posição? Bem, essa terceira vaga na fase de pré-Champions, né? Que deu vamos dizer assim, uma animada extra nessa temporada da Freie Bundesliga, né? Que a liga não ficou, muitas vezes as críticas que a Freie Bundesliga levava era de ser uma liga de dois times e o restante do campeonato não ter mais nada assim para brigar, né? E agora tem uma terceira vaga que bem interessante, né? O Potsdam tá fazendo uma campanha bem, tá com um treinador novo, né? O Sofian Chaeb, que estava treinando a equipe de base do Hertha Berlim, né? Uma cooperação entre Hertha Berlim e o Potsdam. Essa rodada 9 teve o clássico, né, entre Potsdam e Frankfurt, um confronto direto por essa vaga na Women's Champions League. Quem venceu foi o Potsdam, vitória magra por 1-0 lá em Frankfurt, gol da Chmielinski, né? Que foi muito importante, né, para essa. Eu colocaria o Potsdam como o principal candidato a essa terceira vaga, mas a gente tem outras equipes interessantes aí, né? O Hoffenheim, que teve um começo não muito bom, né? Pegou logo Bayern e Wolfsburg nas primeiras rodadas, se eu não me engano. E no caso sofreu no começo, mas já retomou essa posição de equipe que foi surpresa na temporada passada, conseguiu manter boa parte de seu elenco. E nessa rodada a gente conseguiu uma vitória tranquila para cima do SC Sand, 3-0, o Hoffenheim. O Eintracht Frankfurt, que está nesse projeto novo, né, o FFC Frankfurt virou Eintracht Frankfurt, né, o Eintracht Frankfurt incorporou o time tradicional FFC Frankfurt, ainda não está, vamos dizer assim, como a gente esperava. Eu, particularmente, esperava que o Eintracht brigaria por essa terceira vaga, de maneira mais, vamos dizer assim, forte, né? Chegasse mais forte, até pelas contratações que fez. Trouxe a Merle Froms, que é goleira da seleção da Alemanha, né? Trouxe a Lara Prasnicker, que até agora não vem jogando tão bem quanto estava jogando no Turbine Potsdam. O único ponto que tem sido, vamos dizer assim, acima da média, com certeza é a Lara Freigang. Dos 19 gols que o Eintracht Frankfurt fez, 10 foram da Freigang, né? Então é um time que depende bastante da sua craque, né? Então, quando a Freigang está jogando bem, o time consegue render bem, mas quando o time não joga tão bem, quando ela não joga tão bem, aí o time fica, vamos dizer assim, refém da sua craque, né? Eu colocaria essas três equipes brigando por essa terceira vaga na Champions League. Agora, uma campanha que está bem interessante é essa do Bayer Leverkusen, né? O Bayer Leverkusen quase toda a temporada brigava ali para não cair lá embaixo e conseguiu 14 pontos nas primeiras rodadas, né? Conseguiu 4 vitórias já, campanha bem interessante de um time que tem jogadores que a gente pode destacar, né? Ivana Rudelic, a Henrietta Cesar, a Anne Klink, o time está sem a Vish, que é a capitã, né? Sofreu uma lesão, vai ficar de fora, se eu não me engano, até o começo de dezembro. Então, é uma surpresa interessante o Bayer Leverkusen fazendo essa campanha assim, mas eu acho que talvez o time não lute aí por essa vaga na Champions League, não. Acho que fica entre esses três aí, Hoffenheim, Potsdam e o Eintracht Frankfurt. Então, eu também apostaria mais no Eintracht Frankfurt pelo investimento. Mas tá bem interessante o Turbine Potsdam, o Hoffenheim novamente. O Hoffenheim que fez uma excelente campanha temporada passada e acabou morrendo na praia, mas porque não tinha mesmo essa questão dessa terceira vaga, né? Para presentear quem conseguia um bom resultado, além
além do Bayern e do Wolfsburg, mas tá bem interessante mesmo. O Leverkusen realmente já está se saindo melhor que o esperado. Acho que um pouco decepcionante está o Freiburg ainda, tá no meio da tabela. Eu acho que do jeito que está ali, não vai nem para frente nem para trás. E o Werder Bremen, que já ganhou algumas partidas já e não está na zona de rebaixamento. Para mim, eu acho que é até algo surpreendente. A Bruna já falou aí do Werder Bremen conquistando pontos importantes nessa briga contra o rebaixamento, e é justamente nisso que eu queria focar agora, né? A gente tem no momento o Duisburg e o Meppen com só 2 pontinhos e nenhuma vitória conquistada até agora, justamente nas posições de rebaixamento. E o primeiro de fora da zona é o SC Sand, que já está com 6 pontos, ou seja, já está 4 na frente de Duisburg e de Meppen. Essa briga contra o rebaixamento é muita forçação dizer que ela está definida e que o meu querido Duisburg vai cair realmente junto com o Meppen ou ainda a luta? Um grande desafio das equipes recém-promovidas é conseguir vitórias para se, vamos dizer assim, se distanciar dessa zona, né, de rebaixamento. O Werder Bremen já tem 3 vitórias, então eu acho que está bem encaminhado para não ser rebaixado, a não ser que o time sofra mais derrotas, porque é engraçado, né, a campanha do Werder Bremen e do SC Sand. São 2 equipes que ou vencem ou perdem, né? E são equipes que têm as defesas bem vazadas, né? O Werder Bremen sofreu 24 gols e a do SC Sand sofreu 25 gols, né? Nessa rodada teve o Duisburg Werder Bremen, né? Que foi aquele jogo que a gente chama com placar bailarino, né? Com 5-3 para o Werder Bremen, né? Então essa briga, assim, eu diria que Freiburg e Essen são 2 equipes que vão ficar aí nessa parte intermediária da tabela, não vão ter muito o que brigar nessa Freie-Bundesliga, além do Bayer Leverkusen. Do Bayer Leverkusen até o Essen são equipes que eu acho que não vão sofrer tanto. O Werder Bremen, pelo que vem jogando e desempenhando, talvez não vá sofrer tanto também. Agora, o SC Sand não mostrou ainda um futebol bem agradável. Tem o pior ataque, um dos piores ataques, né, da Bundesliga. Só fez 5 gols, enquanto só perde para o SC Sand, que só fez 4 gols. Então, o SC Sand, que é uma equipe que sempre se mantinha aí no meio da tabela, tem que começar a abrir os olhos aí, porque a briga vai ser interessante. Apesar de eu não ver tanta, vamos dizer assim, empolgação por parte de Duisburg e Meppen para... O Meppen até conseguiu 2 empates lá no começo, a equipe recém-promovida, mas aí vem uma sequência extremamente negativa, derrota atrás de derrota, e é complicado. Eu diria que eu não vou dizer que as 2 equipes já foram, mas precisam reagir pelo menos até a parada de inverno, pelo menos conseguir uma vitória que seria importante para Duisburg ou Meppen, para pelo menos, sei lá, contar com um tropeço do SC Sand, diminuir essa diferença que é de 4 pontos para 1 ponto, no caso, enfim. É reagir agora, porque senão vai ser tarde demais para uma das 2 equipes aí, Duisburg e Meppen. Não, perfeito. Vamos ver aí como é que vai ser essa briga contra o rebaixamento. E pelo que está aparecendo, né, o Duisburg vai cair no masculino e no feminino. Ai, ai, ano de pandemia e ano que o Duisburg cai nos 2. Meu Deus, só falta o Flamengo começar a ir muito mal também. Né? Já está começando e aí eu posso me aposentar do futebol praticamente. Ai, ai. Bom, enfim. E agora para a gente ir encaminhando para o final do podcast, eu queria saber de vocês dois quem vocês consideram a ou as principais destaques individuais nessa Frauen Bundesliga, né? Uma ou algumas jogadoras que realmente vem se destacando, né? Se tivesse que eleger até aqui nessas 9 rodadas a principal jogadora da Frauen Bundesliga, quem ela seria? Vou começar agora pela Bruna. Boa pergunta. Que o Bayern, nesse domínio todo, tem que estar bem, assim, tá bem distribuído o protagonismo. A gente não tem, assim, uma artilheira do campeonato. Apesar que a gente tem a líder de assistências, que vai ser a Lina Magu.
Mas eu diria que tem jogado muito bem a Viviane Asseyi, a Sé e a CI até hoje, eu não sei qual que é o certo. Eu tô gostando bastante da Marina Häggering, foi uma excelente contratação. Pelo lado bávaro, eu ficaria com essas duas mesmo. Na questão de artilharia, a Freigang tem se destacado bem, porque aqui pela lista aqui ela tem 10 gols e depois logo atrás só vem jogadores com 6 gols, então assim, mostra que ela tá bem à frente mesmo, mas eu acho que tá algo bem pulverizado, assim. Uma jogadora que estava indo muito bem, mas que agora teve uma certa queda foi a Dalma, mas o Bayern tá com um elenco bem coeso, então a gente tá conseguindo suprir bem esses pequenos probleminhas, mas de uma maneira geral o time tá indo muito bem. Tem a Lohmann também, que o Bayern inclusive renovou o contrato com ela até 2023, se não me engano. Ela também aparece aqui na lista de artilheiras. Então tá realmente pro lado do líder, a equipe toda tá jogando bem, não tá tendo um só destaque. Mas eu diria que a CI tá, para quem veio de uma liga assim um pouco mais, não é uma liga desconhecida, mas a Ligue 1, se não for jogadora do Lyon ou do PSG, a gente às vezes realmente não conhece. Mas ela foi uma grata surpresa aí, foi um excelente trabalho da diretoria do Bayern. Para você, Bruno? Olha, eu vou concordar com a Bruna quanto a essa questão do Bayern ser um time bem distribuído, né? Em termos de. Não tem uma jogadora que a gente olha e diz essa jogadora vamos dizer assim, é essencial para o time, ela é vital, extremamente vital para o time. Então, tem muitas jogadoras bem distribuídas aí nesse time. A Viviane Asseyi, para mim, foi a melhor contratação da Bundesliga, sem dúvidas, um dos destaques aí. A Magu, a Häggering são jogadores do Bayern que estão fazendo uma temporada bem interessante. Pelo lado do Wolfsburg, a gente pode destacar a Svenja Ruth, né, que está empatada aí com a Magu, 5 assistências na temporada. A Jacap, que às vezes é reserva no Wolfsburg, às vezes joga como titular, é uma jogadora que eu queria destacar nesse time do Wolfsburg, né? A Lara Freigang, que a gente já citou pelo lado do Eintracht Frankfurt, artilheira da competição, 10 gols dos 19 que o Frankfurt marcou até agora foram feitos pela atacante alemã. Olhando um pouquinho para as outras equipes, eu queria citar alguns destaques interessantes individuais, porque às vezes são jogadoras que a gente não acompanha tanto, pela liga ter esse, vamos dizer assim, Bayern e Wolfsburg terem as principais jogadoras, mas são alguns nomes interessantes, né? Eu queria destacar pelo lado do Hoffenheim essa jogadora que até foi convocada para a seleção principal da Alemanha, que é agora o nome dela tá me fugindo, que é a Paulina Krumbigel, que é vamos dizer assim, ela é uma jogadora muito versátil, muito jovem, né? E ela tem jogado bem pelo Hoffenheim, uma jogadora que apareceu como surpresa nessa temporada, né? Temporada passada ela acho que não jogou tanto assim praticamente ela não jogou tanto como essa temporada. É uma jogadora que eu queria destacar, né? Além, claro, da Nicole Billa, que é um grande nome ao lado da Vasmut aí do Hoffenheim, são jogadores que sempre estão aí, marcam gols, são muito, vamos dizer assim, tem uma coesão entre esse trio aí de ataque, né? Tem ainda a Latva, a Maximiliane Hall também são jogadores dessa equipe do Hoffenheim que a gente pode destacar. Pelo lado do Bayer Leverkusen, eu queria destacar a Henrietta Cesar, né? A húngara que joga como lateral esquerda ou ponta esquerda, que tem tido bons números de assistência, ela é uma jogadora muito boa na bola parada. Então é um destaque que eu queria citar, que está fazendo uma temporada interessante. Acho que são esses nomes. Assim. As outras equipes têm jogadoras que fazem a diferença em sua parte, mas
até agora, dos destaques individuais, né? Eu queria citar esses daí, que estão, vamos dizer assim, fazendo a diferença por suas equipes. Né? E passando um pouquinho, vamos dizer assim, para essa zona. Porque o que a gente tem que destacar é que equipes como Freiburg, Essen, que geralmente tem jogadoras que se, vamos dizer assim, aparecem bem, perderam muitas jogadoras, né? O Essen perdeu o Hegering, perdeu a Lea Schuller, perdeu a Oberdorf para o Wolfsburg, o Freiburg perdeu a Clara Bull para o Bayern de Munique. E são equipes que geralmente revelam e têm bons destaques na Bundesliga, mas até agora não vi um destaque que a gente possa citar assim, essa jogadora tem sido, até a própria Manju Wild do Essen caiu um pouquinho de produção, acho que por conta também da saída da Knack pro Atlético de Madrid. Isso influenciou bastante assim na queda de rendimento da volante alemã. Então é isso, acho que esses. Mas se hoje eu fosse citar a craque até agora da Bundesliga, sem dúvida a jogadora que tem feito a diferença é a francesa Viviane Assey, que encaixou muito bem no Bayern de Munique. Tá como se tivesse há anos aí na equipe bávara. Bom, legal. Acho que com isso a gente conseguiu fazer um bom resumo aí de tudo que aconteceu, claro, dando destaque para o grande jogo que era esperado nessa partida. Bom, como eu comecei apresentando o Bruno no início, agora no final, para a gente encerrar, obrigado, Bruno, aí pela participação. Se quiser mais uma vez deixar as redes sociais, fica à vontade. Eu que agradeço o convite novamente, ainda mais num dia tão feliz quanto esse. Essa primeira, quase no finalzinho da primeira metade do campeonato, está sendo uma experiência muito boa mesmo. É o melhor Bayern da história da Frauen-Bundesliga. Questão de seleção, até complementando o que o Bruno tinha falado, teve convocação de várias jogadoras jovens, teve essa menina do Hoffenheim, mas infelizmente o amistoso que estava marcado agora em outubro contra a Inglaterra teve que ser cancelado. Alguém da comissão técnica da Inglaterra testou positivo, então acharam por bem, estava muito em cima da hora, acharam por bem cancelar o evento, porque também era amistoso, não era. Agora não é uma coisa que você precisa muito. Tem que jogar, porque se não jogar, vai. Né? Então, se não tiver em condições, é melhor que não jogue mesmo. Mas foi bom, assim, pela semana de treinos, assim, com jogadoras jovens que estão se destacando na Bundesliga. Mostra que devagarzinho a Alemanha está fazendo uma renovação e eu acho que mais para frente a gente vai voltar a erguer taças como antigamente. Redes sociais, eu tô lá no Twitter, @BrunaPMP. Falo bastante das minhas camisas de time. Vamos ver, tomara que o Bayern seja campeão. Aí eu tento comprar uma camisa da Allianz. Mais uma, que eu já tenho algumas. Bruno, obrigado também. Mais uma vez aí, também Bruno, que faz um trabalho fenomenal de acompanhamento do futebol feminino em geral, não só o alemão. Deixa aí também, se quiser, suas redes sociais. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, tava meio sumido aí dessa podosfera, né? Participei de um podcast recentemente, mas falando mais sobre futebol inglês. E minhas redes sociais, estou lá no Twitter, no @BrunoBZ_. Tô no De Primeira, tô no Planeta Futebol Feminino, tô na @TheScienceBR falando sobre o Southampton do nosso professor Ralf Hasenhüttl, que foi roubado. Queria deixar esse desabafo. Mereceu ganhar o prêmio de melhor treinador do mês da Premier League. Tá fazendo uma campanha fantástica, velho conhecido aí da Bundesliga, treinou aí o Ingolstadt, treinou o RB Leipzig, tá aí fazendo um trabalho fora de série no Southampton. E eu, como torcedor, estou muito feliz com o que o Ralf vem fazendo. E é isso.
Agradeço aí quem está nos ouvindo. Continue acompanhando a Frauen Bundesliga, que essa temporada está muito, muito legal, muito interessante aí, muita coisa está por acontecer. E até a próxima. É isso. Com isso encerramos então aí esse maravilhoso podcast. A gente se vê por aí. Logo tem podcast sobre a data FIFA, né? Falando de seleção alemã. Semana que vem, Bundesliga está de volta também, vamos falar bastante. Champions League, continuar, claro, com a Prime Bundesliga. Quinzenalmente tem um podcast sobre a segunda divisão. O que não falta é discussão sobre futebol alemão aqui no Chucrute FC. Um grande abraço a todos e valeu!